Olá, amados, graça e paz. Mais um dia o Senhor nos concedeu vitória. Mais um dia o inimigo foi confundido e envergonhado. Porque agindo ele, ninguém impede. A porta que ele abre, ninguém fecha. Aquele fecha, ninguém abre. Ele é aquele que, agindo ele, ninguém impede. Ele é fiel e ele cuida de nós. Ele nos concede a vitória dia após dia, porque a Bíblia diz que Ele peleja por nós. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos de justiça. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas. Bem-aventurados aqueles que perseveram segundo o seu operar, o seu querer e efetuar, operando em nós. Porque agindo ele, não há um mísero caco que pode contender com ele. A Bíblia diz que lá do alto ele contempla todos os filhos de Adão, aqueles que perseveram segundo ele disse, aquele já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. E assim nós perseveramos, como ele disse, aquele que faz a minha vontade. Além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. Aquele que faz a vontade do Pai, ele disse, é meu irmão, é minha irmã, será a mãe. Aquele que faz a minha vontade, além de um irmão, um amigo na diversidade. E nós confiamos, depositamos a confiança nele. Aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. E o Pai lhe concedeu o poder e autoridade para, como ele disse, eu não vim condenar, nem eu vos julgo, mas por esta palavra que eu proclamei nos últimos tempos, vós sereis julgados. Porque é necessário estar segundo a obediência, segundo ele opera em nós. E quando assim perseveramos, ele agrada daqueles que andam segundo a sua benevolência, segundo o amor, sendo seu imitador, como ele sempre nos diz. Se vós estáis em mim e eu em vós, sede justos, sede santos, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda o tenhais. Porque lembrai-vos também de Saul, que pela desobediência retirou-lhe o espírito e lhe concedeu um espírito também da parte de Deus ao atormentar. Porque ele disse, eu formo a luz, eu faço as trevas, o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Ele é aquele que, como ele nos disse por esses dias, antes mesmo dos gêmeos terem obras, resolveu aborrecer Esaú e abençoar Jacó. Como ele nos disse, o próprio Geazi, pela desobediência em tomar daquilo que o profeta Eliseu disse que não deveria ter tomado, assim como ele falou pelo ungido de Deus, e pela desobediência se tornou leproso. Naamã, embora murmurou por não ter lhe recebido, por não ter aceito as cartas de recomendações, por nem ter o recebido, mas depois perseverou e falou segundo o ungido de Deus, usou a boca de Eliseu. E mergulhou no Jordão e se tornou a sua pele que estava leprosa, sã como uma criança. Já sabemos também de Jó que tinha as virtudes que agradavam a Deus. Mesmo assim, Satanás blasfema contra a sua vida e Deus permite que o tentador retire tudo que ele tinha, toque em sua família, e é até acometido de uma chaga maligna. Mas a Bíblia diz no capítulo 1, no versículo 22,
que Jó não atribuiu falta nenhuma a Deus. Ele perseverou segundo louvando e adorando, mesmo estando com um caquinho de telha no Monte Cinza. A sua mulher disse: amaldiçoa esse Deus e morre. E ele disse: tu falas como uma louca. Aceitei Deus na alegria, não aceitarei na tristeza. Nu do ventre da minha mãe eu vim, nu voltarei, louvado, engrandecido seja o nosso Senhor. Assim como nós procedemos atualmente, louvando e adorando aquele que é digno de toda honra e de toda glória, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que perseverar trabalhando, não largar a mão do arado, trabalhar de segunda a domingo, alcançará o Shabat, o sábado, o repouso do Senhor, aonde Deus descansou de toda a sua obra. Ali não haverá mais choro, aqueles que semearam com lágrima colherão com júbilo, ele enxugará toda lágrima. Ali não haverá mais noite, ali andaremos, não haverá mais sol e nem lua, porque a sua própria luz ilumina. A Bíblia diz que o sol e a lua ficam envergonhados do seu esplendor. O grande eu sou, o Emanuel, Deus é conosco, Pai de multidões, a promessa de Abraão, a semente, que é a palavra, que é viva e eficaz, que é a água. O que era água e espírito, palavra e espírito, agora testifica que a palavra, o espírito, água, sangue e espírito é um só. A água é transformada no vinho definitivo, do qual nós devemos encher os nossos corações, da qual sentimos paz, sentimos alegria, quando enchemos do vinho no nosso coração de carne, coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós. E assim nós perseveramos dia após dia, o buscando, meditando na sua palavra de dia e de noite, vigiando e orando sem cessar, porque já não é um peso o servir, porque o seu jugo, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Ele diz: tomai sobre vós a minha canga. E assim todo aquele que persevera, segundo o autor e consumador da nossa fé, são aqueles que perseveram com a paz, são aqueles que não têm solicitude com esta vida. Como ele nos ensina, não vê os pássaros que não trabalham, não tem celeiro, e nada lhe falta. O pai, que é o agricultor, cuida deles. Não vê os lírios no campo. Nem Salomão, na sua maior glória, se vestiu grandemente como eles. Eles não tecem, nem fiam. Quanto mais aqueles que fazem a vontade do Pai, que é a família de Jesus, da qual ele disse: é meu irmão, é minha irmã. Aqueles que fazem a vontade do Filho, do qual o Pai disse: este é meu Filho amado, em que regozijo, fazei tudo o que ele disser. E assim nós perseveramos anunciando o Evangelho, que ele disse: ide e anunciai o Evangelho a toda criatura, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim nós perseveramos dia após dia anunciando a verdade, da qual prolonga os nossos dias, para que vão bens e longos nessa terra. Porque a vida é passageira, é como uma nuvem que se dissipa, como uma erva que logo arrancada murcha, e a sua flor, a sua glória murcha. A Bíblia diz: não temas quando a glória da sua casa enriquece, quando a casa engrandece, a sua glória enriquece. Porque quando for, nada levará consigo. Devemos perseverar, como ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E assim nós perseveramos sem solicitude. Ele é aquele que, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça,
Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos, assim como Ele tem nos sustentado, nos fortalecido por confiar nele, por perseverar o louvando, confessando publicamente todos os dias como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, gloriando antes se tiver de gloriar em nossas fraquezas, porque quando somos fracos, aí é que somos fortes. E ele diz, perseverai segundo a minha justiça, perseverai santificando, purificando enquanto há tempo, por meio da palavra que é viva e eficaz, a água, da qual nos santifica o interior, a purificação, e o brilho vem à nossa face, aqueles que têm o interior purificado, aqueles que, da qual ele disse, a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más e a luz expõe as suas más obras. E nos últimos tempos ele diz que tudo que foi dito nas trevas é revelado na luz. Tudo que foi dito entre as recâmaras, entre os quartos, será revelado no alto do telhado, porque a qualidade das obras são provadas pelo fogo. Obras que estão alicerçadas meramente sobre o ouro, a prata, o feno, a palha, a madeira, nenhuma prevalece, porque somente aqueles que estiverem segundo o alicerce verdadeiro. E ainda que alguma das obras venham perecer, eles permanecem, porque está escrito, ainda que os rios submergirem, as muitas águas não o afogarão. Ainda que passares pelo fogo, não queimarás. Porque ele é aquele que dá ordem aos anjos a nosso respeito. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. E assim, em mais um final de semana que se finaliza, em mais uma semana que se inicializa, perseverai, porque ele é aquele que está exercendo o direito, ele é aquele que está restituindo tudo aquilo que é nosso por direito, porque agindo ele, ninguém impede, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e assim ele está nos restituindo aquilo que é nosso por direito, da qual, assim como ele restituiu na vida de Jó, ele é aquele que restitui naqueles que perseveram segundo as obras de justiça. E assim ele está operando para aqueles que perseveram, para aqueles que não negam o seu nome, para aqueles que anunciam, ainda que não estão preocupados, porque ele disse, aquele que perder a sua vida por amor de mim, a encontrá-la. Lembrai-vos dos apóstolos que, por serem martirizados, alcançaram a ressurreição excelente. Como ele nos ensina, não temeis a homens que podem somente retirar o pneuma, o fôlego de vida. Antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que, após de retirar o espírito, do qual ninguém é capaz de retê-lo, tem o poder para lançar tanto o corpo como a alma onde o fogo não se apaga. A este temeis, aquele que tem a chave da morte, a chave do inferno, aquele que tem a chave de Davi, do qual nós perseveramos e ele nos concede poder para pisar em serpentes e escorpiões, a unidade da fé como membros dos membros, aonde são aqueles que o Pai está à procura, os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que revestem do capacete da salvação, cinge a espada à cintura ao herói, manejando bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa, cingindo da couraça da justiça, usando o escudo da fé, do qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, cingindo os lombos e a cintura com a verdade, calçando os pés na preparação do Evangelho da paz, do qual nós somos ministros de uma nova aliança, anunciamos para a salvação de almas,
do qual a sabedoria é válida para prolongar os dias daquele que o tem e para retirar aqueles que estão rumo à condenação segundo o padrão deste mundo, como ele nos disse hoje, a Babilônia, da qual o mundo caído pela desobediência, aonde vem a ira do Cordeiro. Mas nós não moldamos segundo o padrão deste mundo, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus, não ama a Deus. E assim nós perseveramos não segundo o mundo, mas segundo a Jerusalém celestial. Buscamos a sabedoria do alto, sem hipocrisia, pura, refinada 7 vezes no fogo, do qual ele disse: compra a sabedoria de mim, compra colírio para ungir os vossos olhos, compra vestes, o linho fino, o linho da justiça, para tampar a vossa nudez. Porque muitos são os que estão destituídos da honra, da glória e da imortalidade, por blasfemarem com o Espírito Santo, por amoldar segundo o padrão deste mundo, por rejeitar a verdade, do qual um dia foram iluminados e agora estão sendo influenciados, da onde a palavra diz que o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, Jesus Cristo. E justamente por naufragar, por retroceder, ele não tem prazer nestes. Mas aqueles que ainda não conhecem essa verdade e se arrependerem, ele é aquele que concede deliberadamente a sabedoria do alto, para que seus dias vão bens e longos nessa terra, e ainda alcance a salvação para aqueles que perseverarem, ouvindo as advertências do Espírito Santo, porque aquele que as acata permanece no caminho, ouvinte e praticante, porque aquele que é somente ouvinte engana-se a si mesmo. E assim, em mais um dia, nós somos gratos, Jesus, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Nós somos gratos por o Senhor encher o nosso coração do seu Santo Espírito, por nos trazer alegria, por nos trazer a paz que excede todo o entendimento, conservando os nossos pensamentos como mente de Cristo e o nosso coração contrito e arrependido, do qual o Senhor faz morada e nos reveste da sua sabedoria e da sua paz. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.